Quero convidar os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo 3, verso 4 e 5. Aleluia. Onde a palavra dele diz: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aleluia. De irmão poder se sentar. Então aqui hoje nós vamos dar um prosseguimento daquilo que nós falamos naquele dia. Porque os irmãos sabem que muitas das vezes nós temos uma igreja sobre a nossa responsabilidade. Cada um de nós temos uma igreja, a nossa responsabilidade. E muitas das vezes não sabem disso, né? É a igrejinha que Deus colocou, que é o nosso lar. Aqui é a igreja onde nós adoramos o nome do Senhor, reunimos para adorar Ele. Mas a igrejinha que eu estou falando é o nosso lar, né? E aqui nós acabamos de ler, né? E é muito claro, muito certo. Principalmente nós como obreiro do Senhor, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande de governar bem a nossa casa. E quando nós falamos de governar, nós não estamos falando de como se fosse um sargento, né? Aqui tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser... Não. Governar é você colocar as coisas no lugar devido, no lugar certo, né? Porque, irmão, nós como obreiro, se nós não souber governar a nossa casa, temos condição de governar a casa de Deus? Jamais, né? É muito mais responsabilidade. Eu me lembro, irmão, de uma determinada igreja que eu congreguei, era assim: a esposa sentava do lado, a filha do outro, e o marido pregando, né? E a esposa e a filha dizendo: não é assim, está errado, não é desse jeito. Aí o pai acabava de pregar, descia do púlpito: a mensagem do Senhor não foi certa, não, está errado, perto de todo mundo. Então isso era coisa de ser tratada em casa, né? Então ele estava mostrando que não sabia governar a sua casa. Porque todas as coisas, irmão, para tudo tem jeito. Se eu errar aqui em alguma coisa que eu não falar que não está de acordo, né? Tanto a pastora pode me chamar e falar comigo, eu não vou ficar com raiva, né? A gente tem que entender o certo e o errado. E muitas das vezes, irmão, nós vamos deixando as coisas ir passando, e passando, e passando, e passando, até chegar um ponto, como se diz o outro, a casa cai. A igrejinha vai ser destruída. Porque, irmão, eu já, não sei se os irmãos já viram, eu já vi muito isso. Eu me lembro de uma vez que eu congreguei, era uma sede, então toda vez, festa de senhora, havia um pregador de um outro campo também, pastor presidente, ele pregava ali na igreja. Era uma doutrina que eu vou falar, menino. Até o dia do pastor ir na casa dele e na igreja dele. Falou: olha, aqui você não prega mais, porque você só sabe doutrinar a igreja dos outros. A sua, você não doutrina nem a sua casa, né? E nós temos visto muito isso, irmão, pessoas que vão pregar por aí, ensinando as igrejas, pregando, doutrinando, mas você chega na casa dela, está todo mundo desviado, né? Então não adianta. Primeiro tem que ser o nosso lar. E digo, irmão, é uma grande responsabilidade que nós temos
com o nosso lar, com essa igreja que Deus colocou nas nossas mãos. E diga, irmão, se nós não cuidar dessa igreja que Deus colocou nas nossas mãos, de cada um de nós, Ele vai um dia cobrar de nós. Porque aqui, irmão, nós podemos ver aqui no livro de Provérbios 20, o verso 1 diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Então nós temos que acompanhar os nossos filhos até eles entenderem o que eles estão fazendo. Porque nós estamos falando de coisa aqui que cada um de nós já fomos. Por exemplo, nós já fomos criança, nós já fomos adolescente, nós já fomos jovem. E cada etapa que nós vamos subindo, nós vamos entender mais a coisa, vamos aprendendo mais, né? Porque a gente, quando é uma criança, a gente tem um pensamento, adolescente já tem outro, jovem já tem outro. Então, quando nós chegamos, irmão, uma idade assim, que nós passamos a entender as coisas certas, nós já estamos dos 35 para lá. Quando você vai ficar maduro, que você vai entender o que é certo e o que é errado perfeitamente, né? E muitas das vezes, irmão, quando nós não ensinamos nossos filhos, nosso lar, eles vão crescer pensando que é daquele jeito. Ele está fazendo errado, mas como ele não é ensinado, ele vai pensar assim: não, eu estou certo, é assim que eu tenho que fazer, né? E às vezes quando cresce, aí nós vamos falar, né? Ele vai falar: não, mas primeiro ninguém falou isso para mim quando eu era pequeno, né? Então vai crescer naquilo que ele aprendeu. Aqui nós podemos ver ainda no livro de Provérbios 23, 13: não retire a disciplina da criança, pois se a fugitare, com a vara nem por isso morrerá. Se apanhar, morresse, nós não estávamos aqui hoje, tudo tinha morrido, porque eu acho que aqui não tem ninguém que nunca apanhou, né? Todos nós apanhamos. Às vezes no momento daquela disciplina, às vezes a gente até não acha bom, mas depois você vai entender o porquê, né? Agora tem um porém. Às vezes tem pessoas que eu já vi muito assim, ele pega o menino, e não sabe nem para que está apanhando, né? Então o filho, por exemplo, você chega nele e fala: meu filho, isso não pode. Isso não pode, isso não pode. Aí quando chega um momento que ele não está ouvindo, você tem que dar umas varadinhas nele para ele acordar, né? Aí ele vai passar a entender: não, eu apanhei por causa disso. Aí você vai explicar: você apanhou por causa disso, né? Aí ele vai aprender o caminho que deve andar. Aqui nós podemos ver aqui, irmão, em 1 Timóteo 5,8, que eu lendo esse versículo, eu vi uma responsabilidade muito grande com a família, por exemplo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então quer dizer que se nós não cuidar da nossa família, do nosso lar, nós vamos ter uma cobrança de Deus, né? Porque aqui está falando. Porque todos nós sabemos que o infiel não entra no céu. E aquele que negou a fé e é pior que o infiel, será que entra? Então é isso que Deus está falando para nós. Se nós não ensinar a nossa família, não corrigir o nosso lar, nós vamos se tornar, nós estamos negando a nossa fé e se tornando pior do que o infiel, né? Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, né? Com o entendimento você faz a casa, você levanta, você faz as bases, as colunas, né? Você levanta, faz a laje, faz tudo, faz o telhado. Mas com a sabedoria você mantém ela em pé. Eu costumo dizer assim, irmão, às vezes quando a gente fala assim que o homem é o cabeça, está em cima, é machismo, mas não é machismo. Se você for bem entender, Deus fala que a mulher é auxiliadora. E se ela é auxiliadora, não tem diferença, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola desmorona. Então aqui está muito bem claro onde eu acabei de ler, né? Aonde nós vimos aqui
bem claro. Com sabedoria edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. O que quer dizer isso? Eu costumo dizer assim, irmão: o homem é o cabeça, mas você nunca viu levantar uma casa, o telhado no ar, né? Tem que ter coluna, tem que ter parede, tem que ter base. Então o homem significa a cabeça, e eu comparo a mulher como se fosse a coluna da casa. Eu comparo cada tijolo como se fosse as crianças da família. Está entendendo? E acontece uma coisa, muitas das vezes tem pessoas que acham que tem que fazer uma casa e nunca mais precisa reformar ela, né? Eu vou fazer uma casa e vou morar nela eternamente, ela vai cair se você de vez em quando não dá reforma nela. Assim é também o nosso lar, a nossa família, espiritualmente falando, né? Muitas das vezes tem que estar ali dando um remendinho, fazendo alguma coisa, né? Uma telha quebra, a esposa sai e fala: olha, quebrou uma telha e está goteirando, vai molhar a casa, né? É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E telha, mas não tem nem para remendar a telha, não, tem que trocar a telha. O que significa remendar? É a mesma coisa de você querer o erro, tapar ele, né? Não, aconteceu isso, mas vamos deixar isso passar. Vem outro, não, vamos deixar passar, né? Uma parede racha, não, vamos fazer o seguinte: vamos pegar um papel de parede e tampar que ninguém vê. Não vai adiantar também. Uma reforma dessa maneira não adianta. Então você tem que ir lá, cortar aquele rachado, fazer um concreto bem bom, uma massa forte, tapar, né? Para que aí o rachado não vai continuar. É a mesma coisa, mas a nossa vida espiritual. Não adianta nós ficar encobrindo uma coisinha aqui, outra ali, outra ali. Não, está entre família mesmo, vamos deixar. Não adianta. Sabe o que vai acontecer? A parede vai rachando, deixa. O telhado vai estragando, deixa, né? O piso vai estragando, não, vamos pôr aqui um carpete que tampa, ninguém vê. Não, tem que arrumar. Fazer o trem bem feito. Aleluia. Fazer certo, né? Aí a casa nunca vai cair, ela vai sempre permanecer de pé. Se você for construindo, arrumando os defeitinhos dela, restaurando aquilo que não está certo, mas aí que é o problema, na hora de mexer, aqui você não mexe. Pô, mas isso, não, aqui também você não põe a mão. Não, aqui também não. Quando acontece assim, não faz uma mulher dura, a casa vai para o chão. E o maridão que está lá em cima vai se esborrachar, né? Então é isso. O homem está lá em cima, mas ele está firme na coluna, que é a mulher, firme na parede, que é os filhos. E isso, irmão, nós temos que fazer sempre. E se uma coisinha que não está indo bem, vamos sentar e conversar. Vamos dar um jeito nesse negócio aqui, porque isso pode a casa aí puxando, né? Então aqui, irmão, Efésios 6,4 diz assim: e vós, pai, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e demonstração do Senhor. Às vezes nós lembramos esse versículo que não sabemos o que é provocar a ira. Eu entendo, irmão, provocar a ira assim: o filho está estudando, não passou de ano, você é um burro, né? Você não vai dar nada. Você vai virar um catador de lixo. Desse jeito. Eu entendo provocar ira dessa forma, irmão, né? Então não provoqueis ira vossos filhos. Ensina ele certinho o caminho que deve andar. Se ele não passou, se ele não conseguiu, né? Ora, senta com ele, conversa com ele, ora, incentiva, ajuda, que ele vai ser no futuro uma pessoa maravilhosa, né? Ele vai crescer e ser bênção nas mãos de Deus, né? Aqui
Ainda Provérbio 22, educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, né? Educar no filho, ninguém se educa filho só de pancada, de lapada, não. É na palavra, né? É com amor. Quando precisar, chega, ataca, mas quando precisar, abre a palavra, conversa, mostra, olha aqui, está escrito, ó, que isso e isso não pode fazer, que os filhos têm que obedecer os pais, né? Os pais não podem provocar ele nos filhos. É assim que nós vamos chegar lá, é assim que as coisas vão dar certo, né, irmão? Não podemos, irmão, esquecer da nossa família, do nosso lar, né? Aqui ali, tanto o pai como a mãe tem que estar observando. Existe pai, irmão, e mãe, que o filho sai, pai, eu estou vindo aqui, eu vi no estudinho, não, eu estava ruim, não sei de onde anda, não sei que hora que chega. Eu estou acostumado a dizer, pai, não tem que ser igual o jacaré chocando o ovo. O ovo está lá e ele está aqui, ó, vai lá mexer no ovo dele para você ver. Então é assim os filhos. O pai tem que dar atento aos filhos, aonde ele está andando, né? Eu até hoje, irmão, sou dessa forma, né? Se um filho meu falar, eu vou lá em casa, hoje, e não aparecer, eu já vou correr atrás. O que aconteceu? Esse dia eu fiz isso, né? Liguei para o pastor e falei, mas aqueles que vinham aqui não apareceu. O que aconteceu? Onde ela anda, onde ela está, né? Então isso se chama zelo pela família. Porque se Deus no livro aconteceu uma coisa, você tem noção do que está acontecendo, o que foi, né? O filho não apareceu, vamos procurar onde está, o que está fazendo, onde está andando, né? Porque isso, irmão, é coisa que agrada o nosso Deus, o zelo pela família, o amor pela família, né? O ensino da família. Hoje, se você for muitas igrejas for falar nisso, você é até vaiado, né? Isso foi naquele tempo. E esse, uma criança com 8 anos, quando eu vi, estava com 8 anos. Era netinho dos amigos meus lá do Brasil. Quando eu vim, fiquei na casa dele para vir para o aeroporto. Molequinho de 8 anos, saía segunda, só chegava na outra segunda e não sabia para onde estar, ainda chegava bravo. A lente. Que isso? É deixar solto, né? Não quer dizer quando que é neto, nós temos que abandonar, deixar à vontade. Não, é filho, mesma coisa, né? Os nossos filhos são bênção de Deus, é herança de Deus para nós, é por isso que nós temos que zelar. Amém.